Boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, a Ana Jorges. Cara, muito obrigada pelo convite. De verdade, é uma honra estar participando desse podcast. Espero contribuir aqui nesse papo. Como que funciona exatamente o dropshipping? Bom, você tem o fornecedor, você seria a loja, então você meio que seria o intermediador dessa venda. Então, quando o cliente ele compra na tua loja, você faz a página de vendas, tudo direitinho, também é encarregado pelo marketing, você envia diretamente o pedido para o fornecedor através da plataforma, então isso tudo é integrado também, e ele manda o fornecedor direto para o cliente. Então, você não cuida de custo fixo, não cuida de estoque, não cuida de um alto custo com funcionário. Então, por isso que também eu achei uma alternativa muito viável para quem estava começando, né? Porque você não tem uma barreira de entrada muito grande, você pode começar com pouco capital. E como é que era o seu negócio? Como que ele surgiu? Como que ele começou? O que você vendia? O que você vendia? Um dos meus primeiros produtos que mais vendeu, assim, que pegou realmente tração e que me trouxe resultado de fato, foi aqueles ring lights. Ah, que sabe? legal. Aí eu fiz uma copy que era basicamente... Você sabia qual é o segredo das blogueiras para ter uma maquiagem perfeita, uma iluminação e tal? Eu meti essa copy e aí eu consegui escalar. Aquele produto foi um dos meus primeiros produtos vencedores. No início eu comecei sozinha, minha loja, claro. Aí, enquanto foi escalando, eu tive que me virar na raça mesmo, a delegar, a construir a equipe, delegando primeiro o suporte, depois o operacional e tudo isso. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ver essas histórias, porque a gente traz pra realidade que é possível fazer. Uma pessoa Total. em casa, sozinha, sem mesada, Total. né, que não tinha apoio de ninguém, literalmente, conseguiu fazer. Então, você montou, você escolheu os seus... Como que era escolher os produtos? Você escolhia algum fornecedor de fora, daqui? Como que era isso? Fornecedor sempre internacional. Só que tem um porém. Dependendo do frete que você escolhe, pode demorar para chegar. Antigamente era padrão isso, demorava para chegar. Só que atualmente, hoje em dia, já faz um bom tempinho, você tem alguns modelos específicos de frete que conseguem chegar em tipo 10, 15 dias, muito fácil. Não sabia. Da China até o Brasil. Você ainda trabalha com dropship? Não. Não? Hoje? Atualmente, a gente vai chegar nessa história aí, né? O que foi que desenrolou o meu negócio. O que eu tô fazendo hoje, como é que se desenrolou a empresa, mas vai chegar isso. Tá, né? mas vamos lá. Então, aí você escolhia e aí a pessoa mandava direto pro cliente. E isso é uma coisa que, tipo, pelo menos... É que faz muito tempo que eu não compro nada na China. Acho que o Covid chegou e fiquei com medo. Mas demorava muito tempo. E tinham muitas coisas que não chegavam. E isso é um risco, né? Porque, na verdade, a compra foi feita por você, né? As pessoas pagavam você. Você teve muitos casos disso acontecer? Como que você lidava? Cara, isso depende muito da gestão da pessoa e principalmente do caráter dela. Uma coisa que eu vejo no mercado de dropshipping é que existem muitas pessoas que mancham o mercado fazendo esse tipo de coisa, né? Então, assim, o principal que você tem que lidar é com a gestão dos seus pedidos, com a logística, saber sobre fluxo de caixa, porque geralmente o pessoal não entende isso quando está começando, né? Graças a Deus que eu entendi essas coisas, esses princípios lá no início, para você saber lidar com o dinheiro que está aparecendo lá no seu caixa, para você não tirar da conta PJ, para você não misturar com PF. E muitas lojas de dropshipping que o pessoal que começa assim e não passa por esses fundamentos, acontece isso. E aí a pessoa se perde, acontece esse tipo de coisa, e não dá certo, e não tem resultado, papá. Então, eu acho que o principal mesmo seria a pessoa primeiro estudar os fundamentos. Porque eu vejo muita gente no digital que fica focando em buscar método, em hack, em truquezinho, e papapá. A virada de chave que vai mudar não sei o quê. Mas a pessoa não estuda os princípios, que em média são 6 a 12. Então, esses métodos nada mais são do que uma combinação das variáveis desses princípios. Quando você pega esses princípios e combina eles, você dá milhares de métodos, milhares de informações. Então, o que foi que eu fiz? Peguei os princípios e me aprofundei neles, que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito naquele momento, porque me deu uma base, um repertório muito bom para empreender. Mas sabe o que é curioso? Não é só no dropshipping que acontece isso. Todo o mercado tem 50% das empresas familiares misturam conta PJ e conta PF. Muitas empresas grandes também fazem isso. Tipo, preciso pagar a escola dos meus filhos. Paga aí. E, tipo, não é assim que funciona. Então, isso eu acho que é uma coisa também que é um pouco cultural, né? As pessoas, elas não têm esse entendimento que apesar de você ser dono de uma empresa, o dinheiro da empresa não é seu.
Que às vezes você pode quebrar a sua empresa se você não tiver um bom planejamento, né? Mas tá bom, aí a gente começou a vender ring light, já tô animada, porque você começou a vender bem. E aí, o que aconteceu depois? E aí eu escalei pelo tráfego. Nesse caso, você passa por um processo. Drop é muito o produto, a página de vendas, a copy e o tráfego, principalmente. Porque é no tráfego que a pessoa ganha atração, é no tráfego que a pessoa consegue escalar de fato. Então, eu consegui escalar, eu achei um público, uma segmentação que estava indo muito bem. E aí eu fui lá, taquei a mão naquilo. Peguei todo o dinheiro que estava entrando, reinvesti, paguei os produtos, estava tudo indo certinho e eu fui escalando aquele público. Só que tem uma coisa bem importante que você tem que fazer quando você trabalha com isso. Que foi, inclusive, o que você acabou de falar agora. A pessoa pega aquele dinheiro e acha que não vai acabar, que a pessoa não tem custo fixo e tal, que é o ciclo de vida de um produto. Cada produto ele tem um ciclo de vida. Então, você passa pelo início, a fase de crescimento, pela fase de maturação e depois pela fase do declínio. Nessa fase do declínio, quando você entra, é quando você tem que testar novos criativos, quando você tem que testar novas segmentações, quando você tem que fazer teste AB, testar variações de copy, fazer outras coisas complementares para que aquele produto, quando chegou naquele nível máximo de escala, ele se mantenha por um tempo a mais. Então, o que geralmente o pessoal faz? Escala, mete a mão, o produto vai até a lua, fatura muito, e depois de um mês, decai tudo, porque o público saturou, as pessoas não aguentam mais ver aquele anúncio, o remarketing tá anunciando para as mesmas pessoas, a pessoa não se dá conta que tem que fazer essas alterações, tem que buscar permanecer, e que principalmente antes disso, tem uma esteira de produtos. Ela acha que aquele produto vai mudar, pode mudar a vida dela, pode ser o start, que nem foi o meu. Mas ela tem que ter uma esteira de produtos rodando em paralelo, testando novos produtos, para que ela mantenha, uma linha de vários produtos rodando que dão certo e que mantenham um faturamento constante para ela. Até mesmo pegar o faturamento desse que tá dando muito certo, aproveitar esse hype para ele ir alimentando esses outros, porque de repente você vai investir em algum que não vai dar certo, você vai, digamos, jogar dinheiro fora. Tipo ações, né? Você vai equilibrando. Você vai equilibrando negócio, todos ali. Isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida bem de iniciante. Você tem um site para cada produto ou você tem um site para todos os produtos? Isso é bem relativo, depende de como é que a pessoa gosta de trabalhar. Na época, eu trabalhava com a loja genérica, com uma central de vendas e landing pages atreladas a essa central de vendas. Então, assim, cada landing page era um produto diferente, uma loja diferente, um branding diferente, digamos assim. E qualquer tipo de venda que ia por essas landing pages ia direto para a página central de vendas, que ia para uma empresa, que seria a central de vendas, uma empresa de vendas. E uma coisa importante, não sei se tem, mas o pós-venda é uma pedra no sapato ali, porque assim, você tá fazendo uma negociação com uma outra empresa, você tá sendo um intermediário. Existe muito problema no pós-venda, a pessoa reclama, não chegou o produto, o que aconteceu, sei lá, endereço errado, qualquer coisa assim. É você que é o intermediário que cuida desse pós-venda ou é toda a empresa que tá mandando? É o intermediário que cuida. O intermediário cuida da comunicação com o fornecedor para resolver esses problemas. Por mais que não seja uma grande porcentagem, é uma porcentagem pequena que acontece em qualquer tipo de negócio que tem entrega física. Sim. O produto não vem, às vezes dá um problema nos correios, ou ele volta, ele não recebe. Essas coisas acontecem em e-commerce, em loja, e a pessoa tem que saber lidar com isso. Aí no começo você que fazia e depois você foi contratando. Eu que fazia, velho. Eu respondi e-mail no banheiro, velho. Quando começou a escala, o negócio começou a dar certo. O celular, mensagem, assim, os e-mails só aparecendo no pessoal. Eu respondendo e-mail o dia todo. Cara, não, assim não dá pra continuar. Vou ter que delegar, vou ter que contratar um suporte. Sério. Quanto tempo demorou da hora que você começou pra hora que você tava no banheiro chorando, desesperada, falando eu preciso contratar mais pessoas? Cara, eu acho que foi após 3 meses que eu comecei, assim. Inclusive, foi um erro que eu cometi. Eu deveria ter delegado muito antes. Eu não delegava porque, eu tinha medo. Eu achava que as pessoas não iam fazer melhor do que eu, sei lá. Então, eu passei por esse tempo, assim, fazendo tudo sozinha. Mas foi um erro que eu cometi. Mas isso a gente... Eu não sei você, mas, por exemplo, eu, né? Eu, dentro do meu curso, eu tenho esse receio. Então, eu quero cuidar. Eu quero cuidar do suporte, eu quero cuidar das vendas, eu quero cuidar da página, eu quero cuidar de tudo. Porque eu tenho certeza absoluta de que eu vou fazer o meu melhor. E às vezes a gente não tem 100% de certeza. E eu acho que isso é sim um erro, mas também tem a ver com as pessoas que às vezes elas estão no mercado e elas mancham mesmo
o nome de todas as outras, porque existem pessoas que elas estão ali só por estar, né? Elas coexistem no emprego, elas não fazem o que elas precisam, né? Mas aí tem dois lados da moeda, né? Porque tem a questão do você não delegar que você tem certeza que vai dar tudo certo e chegar também num estágio que você não vai fazer bem feito todas as partes do processo. Exatamente. Porque você não vai dar conta. Às vezes é melhor pegar alguém que não saiba nada pra você ir criando a pessoa no seu modo, modelando ela do seu jeito pra ela aprender, do que você pegar alguém muito bom e aí vai chegar com, de repente, alguns vícios do mercado e de repente não vai trabalhar do seu modo. É meio complicado esse negócio de equipe, assim, pra você pegar a pessoa e treinar ela e tudo mais. Mas é um processo. E vai ter que ocorrer com todo mundo que queira crescer a empresa. De delegar, assim, no início foi tranquilo. Eu tinha medo, não sei porquê, mas a partir do momento que eu comecei a delegar, eu vi que era mais tranquilo. A única coisa que você tinha que lidar, que você tem que lidar, que é muito importante, é treinar aquela pessoa, especificar como é que funcionam os processos da maneira mais clara possível. Quando você chega no momento do processo que tá óbvio, é porque tá certo. Deixa o processo óbvio, porque ele tem que ficar mais claro possível para aquela pessoa. Então eu fui criando essa noção ao longo do tempo, né? Enquanto eu fazia na prática aquelas coisas. Enquanto eu tinha que lidar com tudo aquilo acontecendo. E aí você tava falando que o produto, ele tem esse processo, né? Montanha-russa. Aconteceu isso contigo? Como que foi isso? Como que você fez? Você aprendeu na prática ou já sabia que acontecia esse processo? Eu já sabia. Dou graças a Deus que eu já sabia disso. Eu já tinha estudado. Então, eu já tinha uma esteira de produtos rodando, outros produtos também paralelos rodando em complemento com esse. Então, tava naquela época que ele tava muito escalado, manteve o seu teto. Depois que ele decaiu, ficou os outros lá rodando em paralelo e com a receita constante. Bem bacana. Então, gente, pra quem não sabe, eu não sei se eu posso falar isso, qualquer coisa o Rael corta, mas a Ana, em menos de 19 anos, ela já era milionária, gente. Verdade. Com 19 anos, bem perto do meu aniversário, eu já tinha adquirido meu 1 milhão de patrimônio. Tipo assim, qual a sensação de, com 19 anos, ter faturado 1 milhão, assim? Sem precisar da faculdade. O que os seus pais acharam? Essa parte isso é muito importante pra saber, assim, que ponto que eles começaram a acreditar, te apoiaram, se eles te apoiam, se eles falam assim, pô, eu tava errado, realmente, você é empreendedora, valeu a pena e tal. Como foi? A minha percepção, quando eu vi que eu cheguei no 1 milhão de patrimônio, não foi de, tipo, surpresa, ai, que felicidade, ai, que momento de virada, não. Porque por mais que tenha passado 1 ano, esse tempo é curto, 1 ano, né? Passa muito rápido. Eu vi tudo aquilo sendo construído aos poucos. Então... Você viveu todos os dias, né? Eu vivi todos os dias, tipo, ralando e construindo e aumentando aquilo. Então eu vi aquilo crescendo ao longo do tempo. Então não foi uma surpresa, não foi um baque, eu não tropecei, eu tava milionária. Porque não o pessoal foi uma geralmente. Cena, né? Que acorda milionária, né? O pessoal geralmente fica, você ficou milionária, como se fosse do dia pra noite, mas não. Só a gente sabe, né, Ju? Que a gente constrói todos os dias e vê aquilo crescendo aos poucos. Não é do dia pra noite, não é uma coisa rápida, assim, digamos. Mas os meus pais, eles ficaram orgulhosos de mim, digamos assim. A partir do momento que eu me mudei da casa deles, comecei a morar sozinha, isso foi depois de uns 6, 8 meses de eu ter começado. Já tinha dinheiro suficiente para morar sozinha. Aí eu fui para um apartamento pequenininho, para focar mais em mim, para eu ter mais silêncio, para focar no meu crescimento profissional. Foi nessa época que eles começaram a me respeitar, de fato. Perceberam que eu pagava as próprias contas, assim, digamos assim. Eu tava bancando a minha existência no planeta Terra. Então... Muito bom. Então, eles começaram a me respeitar a partir desse ponto. Chegou um momento que eu já tinha montado uma estrutura na minha empresa que fosse capaz de não fazer o trabalho apenas para mim, mas para outras pessoas também. Então, nesse momento, eu fui fazendo uma transição da minha empresa para prestar serviço também para outros e-commerce e outras empresas e fazer também, em paralelo, drop dentro da minha empresa. E o que foi que aconteceu, né? A minha empresa passou de ser uma empresa que só fazia drop do modelo tradicional a ser meio que um guarda-chuva com vários ativos, onde hoje nós temos lançamento de infoprodutos, temos lançamento de produto físico, que eu consigo fazer hoje com o conhecimento que eu adquiri sobre e-commerce e tal, e também prestação de serviços, além da curadoria de conteúdo própria, que a gente está amadurecendo esse projeto da Infocus, que é o nome que a gente escolheu. E é isso, a gente está seguindo esse processo agora,
jogando mesmo o jogo do longo prazo, do equity, pensando realmente em construir uma empresa que tenha os seus processos, que esteja redonda, até chegar um momento que entre um CEO e toque por mim, eu consiga franquear aquilo. Então, esse é o meu jogo agora. Inclusive, a gente já tá vindo para um escritório aqui em Alphaville, um escritório físico. Eu que trabalhava 100% no digital, agora eu tô com o pessoal físico trabalhando. Então, tá sendo um momento de muito crescimento. Inclusive, me mudei pra cá também, morava em João Pessoa, eu tô morando aqui em Alphaville. Olha lá, mais uma vizinha pra Mais gente. uma vez. E quando que foi que você decidiu? Porque eu vou falar por mim, eu fiquei 7 anos nos bastidores. 7 anos sem colocar o nariz na internet. Às vezes, assim, sei lá, uma Malu, alguém enfiava a câmera na minha cara, mas era, tipo, muito esporádico. O que me fez sair dos bastidores foi entender que eu poderia ajudar mais pessoas. Porque eu já faturava muito bem. Eu não precisava de um produto próprio, eu lançava outras pessoas. Já tava milionária, graças a Deus. Tudo tava andando bem. Mas eu sentia que as pessoas me chamavam e elas ficavam frustradas quando eu falava, cara, eu não tenho agenda pra te atender. E muito que o Bruno falou, ele falou, cara, crie um curso, ensina as pessoas a fazerem o que você faz. Crie novas Julianas por aí, pra ter Julianas para as outras pessoas, né? E aí eu coloquei na balança e eu falei, cara, eu tô olhando só pra mim, eu tô sendo um pouco egoísta, inclusive. E foi aí que eu decidi sair, mas pra mim foi muito difícil. Como foi pra você? Cara, pra mim não foi tão difícil assim, apesar disso ser um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais, que o pessoal não tem noção. Nenhuma. Tipo, não tem nem zero noção. A pessoa não bate na porta, na sua companhia, da sua casa e te xinga, entendeu? Você não entra e bagunça tudo na casa do outro. Você acha que você pode fazer o que quiser dentro da casa do outro. O pessoal acha que é assim, entra no Instagram da outra pessoa, acha que pode fazer o que quiser, mas não, ali é a casa dela, ali é o território dela, tá entendendo? Então, isso é um ponto muito chato de você se expor nas redes sociais. E eu tive que lidar com isso muito nova, Ju. Muito nova. Lembra que eu te falei que eu comecei a me expor assim, só que eu não falava sobre marketing digital, eu falava sobre nutrição? Uhum. Começou aí. Meu Deus. E eu tive que lidar com 18 anos com essas coisas, sabe? Então, eu tive que criar uma casca em relação à exposição, às redes sociais. Acho que o trabalho pior do influenciador é o psicológico, né? Acho que isso, por mais que dá trabalho de fazer conteúdo, criar conteúdo, mas o psicológico é o principal, que pode abalar muito, né? Mas eu vejo um padrão hoje acontecer. Que, pelo menos eu observo muito e eu vejo. Então a pessoa, ela começa a produzir conteúdo, ela tá lá, ela se entrega de corpo e alma. Aí ela começa a crescer, ela começa a ficar conhecida. Aí começa a chegar um monte de hater. E aí o que começa a acontecer? Ela começa a parar de abrir a vida dela. E aí você vê essas pessoas que, cara, cresceram tanto, mostrando a própria vida, hoje são aquelas que mostram uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa da vida pessoal e mantém só no profissional. E isso deixa a coisa mais amarrada, mas é uma forma de proteção, né? Porque é difícil. Você vai perdendo a sua naturalidade, Exatamente. digamos assim. No começo você é mais espontâneo, uma coisa boa, você está mostrando. Mas ao longo do tempo, com as críticas, o povo querendo se intrometer na sua vida, você vai perdendo essa naturalidade. Eu acho que é o rumo das coisas. É engraçado, às vezes eu dou uns exemplos nos meus stories. Eu falo, por exemplo, assim, fulano fez uma festa. Aí eu coloco entre parênteses. Não estávamos na época de pandemia. Você tem que deixar muito bem explicado tudo. Porque assim, eu tô dando um exemplo. É um exemplo, às vezes, bizarro. É um exemplo que nunca conseguiria acontecer. Mas aconteceu uma vez de eu não colocar. Não, estávamos tendo pandemia. A pessoa, mas não pode que tá tendo pandemia. Eu falo, cara, eu tô falando de extraterrestre. É um exemplo. País, tipo, sabe? Então, é verdade. É exatamente isso. As pessoas, elas perdem a naturalidade. Porque você começa a parar porque você já tá tão acostumado que você começa a parar pra pensar, não, se eu mostrar esse copo d'água aqui, eles vão reclamar, porque de repente a água, ela não é mineral, ou ela não é do filtro, ou ela sei lá do que, não tá gelada, não tem gelo, e você fala, melhor não mostrar, né? Você acaba deixando de mostrar muita coisa que seria interessante pros seus seguidores, pro seu público, por questões do que é a opinião que os outros vão ter em cima daquilo. Então assim, hoje em dia você tá muito, tipo, uma caixinha assim, que você fala assim, meu, se eu mostrar isso, eu vou ter hater, se eu fizer isso, eu vou ter hater. E aí você acaba ficando naquela bolha e acaba não fazendo nada. Ou você liga o botãozinho lá e não estou nem aí pra ninguém e vai com hater mas mesmo. É difícil mas isso. é difícil, mas aí tem que ter muito preparo psicológico pra isso. Tem que ter estômago, tem que ter terapia, tem que ter autoconhecimento, a pessoa tem que saber muito quem ela é. De fato, ela tem que entrar num processo de autoconhecimento pesado. Porque o que eu mais vejo por aí é o pessoal ensinando persona sem nem saber quem ela é. Aí quando acontece esse tipo de coisa, a pessoa se retrai, a pessoa pega o pior caminho. Você sabia que a diferença entre o herói e o vilão
É só a forma que eles canalizaram os traumas que eles passaram pela vida. A única diferença do herói e o vilão é que aconteceu um trauma na vida deles e que o herói soube canalizar aquilo pra uma forma positiva e que o vilão canalizou para o lado Muito bom esse negativo. Exato. A maioria das pessoas que me xingam, que brigam comigo, eu tento conversar. E eu sempre consigo reverter. Porque você vai ver que no fundo, sei lá, ou foi uma palavra que ela interpretou da forma dela, ou é um tipo de atenção que ela tá querendo, e quando você tá conversando, você tá dando atenção pra pessoa. Então, eu acho que tanto da parte deles quanto da nossa parte, falta a gente entender que são seres humanos, um do outro lado, né? Então, assim, eu sou um ser humano, a pessoa que tá me xingando também é um ser humano. Então, eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica um pouquinho mais fácil, mas ainda é difícil. Porque é difícil a gente dar o outro lado, né, do rosto pra pessoa continuar te batendo, quando você pode falar, bloqueia. Não, é interessante que às vezes a pessoa chega como um hater E sai te amando. e vira, tipo, o seu seguidor, seu fã, e acaba comprando seu produto, alguma coisa assim, só pelo fato de você ter conversado e às vezes alguma palavra, sem você querer falar pra ela, mas virou uma chavinha na cabeça dela que falou assim, cara, agora a partir dessa virada eu sou uma pessoa melhor. E às vezes, que a internet, os experts, além de vender produtos, passar o conhecimento adiante, eles são muito psicólogos também, né? Muito. Cara, porque assim, todo momento, gente, pessoas de todo tipo, de todas as religiões, culturas, e países que vêm conversar com você. E você tem que saber abordar, conversar com cada um ali. Cada um vai trazer uma história diferente, cada um vai trazer uma experiência diferente que já teve com outras pessoas. E aí você vai ter que fazer naquele psicológico, aquela troca de informações ali com a pessoa, né? Você já foi muito psicóloga? Já. Já fui psicóloga não formada, mas me virando lá, né? Porque você tem que lidar com pessoas muito diferentes. Você tem que entender os traços, as pessoas como são diferentes e respeitar isso e acolhê-las, né? Se for o caso. Então, isso é até uma coisa boa de você se expor, é que você começa a entender sobre pessoas. Eu acho muito importante, inclusive, eu acho que é um dos princípios do marketing digital, o marketing que for, que é comportamento humano. Na minha visão, o marketing digital nada mais é do que um estudo contínuo pautado sobre dados sobre o comportamento humano.